Boa noite a todos. Estamos em pleno tempo do Advento. A Igreja recomenda que normalmente as pessoas se aproximem do sacramento da confissão, notadamente no tempo do Advento, também no tempo quaresmal, mais vezes no ano, né? Então, nós queremos abordar esse assunto hoje. O Padre Luiz Fernando está aqui conosco. Mais uma vez, nosso muito obrigado, Padre Luiz. E, geralmente, nós encontramos pessoas que passam até mais de um ano sem se confessar ou só se confessam uma vez por ano. Não é bem isso que a Igreja recomenda, não é? Boa noite. Boa noite, Diácono Lombardi. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Estamos, então, vivenciando esse tempo do Advento, né, para juntos celebrarmos a grande solenidade da Natividade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o seu Santo Natal. A Igreja nos pede que confessemos e comunguemos ao menos uma vez por ano pela Páscoa da Ressurreição. Porém, né, não é somente na Páscoa que nós devemos nos confessar e comungar, né? Ao longo da nossa caminhada de fé, nós cometemos pecados, né? E tudo aquilo que desagrada a Deus, né, é um pecado que nos afasta da sua graça. Então se faz necessário também, né, confessarmos, né? Seria bom, né, se pudéssemos confessar uma vez por mês para colocar a nossa vida, né, de fé, né, em ordem, vamos assim dizer. Então, sempre que necessário, né, se faz importante buscar o sacramento da reconciliação, que também é um sacramento de cura, para estarmos então nesse contato profundo e íntimo com o Senhor. Ô, Padre Luiz Fernando, mas tem pessoas que acham que não tem pecado, né? As pessoas dizem assim: eu né, não faço nada de errado, eu procuro, né, uma vida normal, e aí não procuro o sacramento. A gente encontra muitas pessoas, né, nas nossas comunidades que falam, né, desta forma. Porém, nós podemos lembrar as palavras de Jesus: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Nós podemos pecar por pensamentos, omissões, atos, palavra. Tudo isso é pecado, tudo isso nos afasta da graça de Deus. É por isso que todos os dias, né, nós devemos fazer esse exame de consciência, para vermos o que eu cometi durante esse dia que desagradou a Deus, por atos, palavras, omissões. Então todos nós temos pecados, né? Todos nós pecamos e todos nós somos convidados a nos aproximarmos do sacramento da reconciliação. O senhor citou agora um pecado que muitas vezes as pessoas, eu acho que esquecem, que é o pecado de omissão. Omissão, segundo está lá em Tiago, capítulo 4, toda pessoa que pode fazer o bem e não o faz, está pecando. Exatamente. Né? Se acomoda, fica, né, calado, né, de comum acordo com aquela realidade e não faz nada para mudá-la. Que podemos ver um paralelo com aquilo que Jesus disse, né? Estive com fome e me deste de comer, estava preso e fostes me visitar. Nós podemos fazer isso, porém muitas vezes nós nos acomodamos, nós nos omitimos, né, e não vamos ao encontro desses irmãos, e assim também ocorre, né, a situação de pecado. Se a pessoa chega, por exemplo, lá com o padre para se confessar, ele chega, ele quer se confessar, mas ele fala: padre, eu não tenho pecado, eu venho aqui, né, o que ele vai falar, o que eu falo, não sei. Como é que o padre aconselha uma pessoa assim, que acha que não tem pecado, e ela está ali? Nós padres, né, na sua maioria, né, convida essa pessoa a fazer um exame de consciência. Né? Na minha comunidade, quando isso acontece, eu juntamente com a pessoa na sala de confissão, né, eu ajudo ela a fazer, né, o seu exame de consciência baseado na palavra, baseado também nos mandamentos da lei de Deus, nos mandamentos da igreja, né, para que ela possa olhar para o seu interior e ver, né, olha, eu cometi isso e isto desagradou o coração de Deus. Então tem que fazer esse exame de consciência profundo, né, para que ela possa então ver a sua situação de pecado. Aliás, as pessoas muitas vezes no dia a dia, elas fazem comentários às vezes maldosos, né? A tal da fofoca, fala
de alguém, fala dos outros, ou comete alguns deslizes, alguns prejuízos, e se ela se aproximar sempre do sacramento da confissão, isso vai ajudando ela a progredir na sua santificação, não vai? Com certeza, né? O que nós não podemos fazer é nos acomodar, né? E nos acostumar com a nossa situação de pecado. Aí eu vou lá confessar de novo com o padre esse mesmo pecado, né? Que bom que você tem um padre ali na tua comunidade, que você possa se confessar e experimentar a misericórdia de Deus na tua vida. Não importa se você pecar 3, 4 vezes o mesmo pecado, né? Não importa. O importante é você, né, buscar esse sacramento da reconciliação e também fazer um propósito de emenda, né, de não mais cometer esse pecado. É difícil? É, porém não é impossível, né? Quando nós temos esta vontade de mudar, né, o Senhor sempre nos dá a graça, né, de mudarmos de vida, de sermos pessoas melhores. Essa questão de se tornar pessoas melhores, ela também pode ser traduzida como uma conversão diária. As pessoas às vezes não entendem a palavra conversão também, eu acho, padre, porque acham que converter é só mudar de uma religião para outra, né? Exatamente, né? A gente ouve muito, né? Ai, me converti, encontrei Jesus. Eu costumo dizer que quem diz isso é uma pessoa mentirosa, porque a conversão, ela se dá todos os dias de nossa vida, até o dia em que Deus nos chamar para junto de si, né? E converter não é apenas mudar de uma religião e dizer eu encontrei Jesus, não, né? É mudar o nosso jeito de ser, é mudar o nosso jeito de falar, é mudar o nosso jeito de lidar com os nossos irmãos, né? É mudar a nossa mentalidade, tirar essa mentalidade que desagrada a Deus, que machuca o próximo, né? Para que nós possamos então ter essa mentalidade nova, essa mentalidade, né, que nós devemos sempre imitar os passos e viver a radicalidade do Evangelho. Ô padre, mais uma questão final, que talvez possa interessar a muitos, né, que estão aí nos acompanhando no programa. Uma pessoa que não tem aquela rotina, né, que já virou uma palavra que não é muito correta, não tem aquela rotina de ir à missa todos os domingos. Ela vai 1, 2 vezes, falta uma, no mês seguinte ela volta na igreja e continua comungando. Isso a gente encontra demais, né? E segundo nos ensina a igreja, faltar à missa aos domingos, né, por querer, né, incorre em pecado e pecado grave, e a pessoa não pode se aproximar, né, do sacramento da reconciliação, do sacramento da Eucaristia, desculpe. É preciso que ela busque a confissão para regularizar a sua situação, né? Eu vou faltar 3 domingos na missa e no próximo eu vou, né, e vou comungar. Isso não pode, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia da comunidade. Então nós devemos ter sempre essa consciência, né, de participarmos das missas dominicais, ou no sábado à noite, que já celebramos a primeira véspera do domingo, né, para juntos com a comunidade celebrarmos este dia santo de guarda, né? Guardar domingos e festas, né, nos ensina os mandamentos. Então, esse tempo do Advento que seja preparado, né, dignamente pelos fiéis em geral, mas que procurem também o sacramento da confissão para ter uma santa solenidade natalina, né? Boa noite. E pode encerrar fazendo esse convite também. Então nós teremos agora, já está tendo em nossa diocese as confissões comunitárias nas paróquias, né? Então que você possa procurar na sua paróquia, né, o dia, o horário em que vai acontecer as confissões e participar, né? Fazer um bom exame de consciência antes e se aproximar do sacramento da reconciliação, né, experimentando essa misericórdia de Deus na tua vida e assim celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, o programa Igreja.com é a igreja em saída pelas redes sociais. Boa noite.